Qual foi o seu maior momento de precisamos sair agora? Início dos anos 70, minha melhor amiga e eu, ambas meninas, com 12 ou 13 anos, estávamos caminhando da minha casa até a piscina pública atrás do colégio. Para chegar lá, tínhamos que atravessar o campo de futebol. Era um fim de semana e não havia ninguém no campo além de nós. Mais ou menos na metade do caminho, fomos abordadas por um homem, talvez na casa dos 20 e poucos anos, com uma câmera. Ele nos disse que era um fotógrafo famoso e que adoraria tirar nossas fotos para a revista dele, e nos pediu para segui-lo até o riacho que corria ao lado do campo, para um fundo melhor. Era uma área arborizada, e nós ficaríamos debaixo de uma ponte. Nós nos olhamos e saímos correndo pelo campo, e eu nunca mais pensei muito nisso até muitos anos depois, quando li que esse era o modus operandi de algum serial killer. Nunca vou saber quem encontramos naquele dia no campo de futebol, mas estou tão grata por termos sabido o suficiente para não segui-lo. Meus amigos e eu paramos em um 7-Eleven por volta da meia-noite em um bairro suspeito. Havíamos pegado o caminho errado e estávamos tentando encontrar o caminho de volta para a rodovia. 2 policiais estavam pegando café e donuts. Um grupo de jovens locais entrou, meio que se empurrando de forma rude. Os policiais olharam para eles, olharam para nós, olharam um para o outro e saíram apressados da loja. Meus amigos e eu decidimos não completar nossas compras de lanches e nos preparamos para sair. E então um dos jovens gritou para os amigos dele que nós o havíamos chamado de um epíteto racial, quando nem havíamos falado com eles. Estou feliz que meu carro ligou na primeira tentativa e feliz que ninguém vinha no sentido contrário enquanto eu ignorei alguns sinais de pare. Sim, quando os policiais dizem, "Não, vamos dar o fora daqui", você sabe que é um bom sinal para também sair. Eu estava caminhando pela calçada um dia, e um cara com uma van sem janelas parou ao meu lado e disse que me daria uma garrafa de água se eu entrasse na van dele. Era verão e estava bem quente. Não, nível 1. Eu recusei e continuei caminhando, e o cara começou a gritar e bater no volante, gritando repetidamente, "É de graça, é de graça. Como você pode dizer não a algo de graça?" Não. Nível 2. Cheguei ao lugar para onde ia, que era só alguns quarteirões adiante, e era um posto de gasolina, e tomei uma bebida ótima lá enquanto conversava com o caixa, que era um amigo, e relatei que a mesma situação exata havia acontecido com ela. Não. Nível 3. Por acaso eu ainda estava lá. Bem, de volta lá no final da noite, quando os turnos mudaram, e o caixa que entrava relatou uma van sem janelas estranha parada no canto de trás do estacionamento, fora da luz. Não. Nível de chamar a polícia alcançado. Mas por acaso, um cara bem grande estava na área. Ouviu nós trocando histórias e anunciou que ia resolver aquilo. Não sei o que aconteceu, mas nenhum dos 3 de nós viu a van, o motorista ou o grandão novamente. Na época da história, eu, mulher, tinha 18 anos e estava em um campus universitário que infelizmente tem reputação de estupros depois do anoitecer. Caloura com cara de novata, nova na escola, mas havia ouvido as histórias e avisos e sabia que era perigoso caminhar sozinha para casa à noite. Eu havia ido à cidade para encontrar alguns caras mais velhos para um jogo de Dungeons and Dragons. E como os jogos tendem a durar várias horas, estava escuro como breu quando terminamos. Eu mal os conhecia, mas eles pareciam legais o suficiente. Então, perguntei se um deles estaria disposto a me acompanhar de volta ao campus. Eles ficaram quietos por um momento e então o clérigo disse, "Não exampus." Eles decidiram me acompanhar de volta ao dormitório juntos como um grupo. Imagine uma garota de 1,70 m, 54 quilos, cercada por 4 caras grandes e corpulentos com aparência de motociclistas caminhando pelas ruas escuras do campus juntos. Parece o cenário para uma situação ruim, mas eles realmente se revelaram um bom grupo de caras. E estou feliz por ter seguido meu instinto e confiado neles, porque no caminho de volta, encontramos outro grupo de caras que pareciam mais próximos da minha idade, que começaram a gritar e assoviar para mim, até que o mestre do calabouço gritou para eles darem o fora. E o resto do grupo de Dungeons and Dragons se moveu para me cercar e me apressou de volta aos dormitórios. Descobri depois que naquela mesma noite, outra garota caminhando sozinha havia sido estuprada em grupo pelos caras que gritavam para mim. Meu grupo de jogos me acompanhou de volta após cada sessão até eu deixar a escola.
E fico triste por ter perdido o contato com eles. Você está no Simad Kirsanior. Que universidade permite isso? Sério? Não deveriam ter guardas em cada esquina? 1, sim. 2, prefiro não dizer por razões de privacidade, mas tinha. Tem reputação de ser uma escola de festas. 3, claro que não. Isso custa dinheiro. Tem que encher os bolsos do reitor com taxas de matrícula, sabe? Woodstock 99. Senti a energia da multidão grotescamente lotada, a raiva crescendo, e olhei para meus amigos e disse: precisamos ir. Eles ficaram. Eu saí. Pouco depois, incêndios e tumultos começaram e meus amigos perderam tudo o que tinham com eles. Barracas, roupas, comida, tudo. Quando você tem 300 pessoas ombro a ombro em 40 badês de umidade e cobra os 4 royers por uma garrafa de água e tem metade dos banheiros necessários, você vai se dar mal. Sobrevivente do Woodstock 99 aqui também. Fui com minha namorada, agora esposa, e outro casal. Nós realmente queríamos ver Red Hot Chili Peppers, mas não nos importávamos com nenhuma das outras bandas na última metade do dia do show. Saímos naquela manhã e ficamos presos em 8 horas de trânsito. Pretendíamos chegar em casa naquele dia. 6 horas de carro, mas com o trânsito, estávamos exaustos e encontramos um quarto de motel em Nova York ao anoitecer. Ligamos a TV para ver as notícias sobre o tumulto, incêndios e engarrafamento de mais de 24 horas. O organizador daquele show deveria ter ido para a cadeia. Éramos menores de idade e cerveja era mais barata que água, que não tínhamos problema em comprar. Saímos porque estávamos falidos só de tentar sobreviver. A situação da água e dos banheiros sozinha era criminosa. Lembra das pessoas de lama azul? No Woodstock original, choveu e as pessoas brincaram na lama. No Woodstock 99, derrubaram os banheiros químicos no topo da colina e as pessoas começaram a jogar serragem tingida de azul no ar. Todo mundo saindo do show do Dave Matthews Band parecia um Smurf, mas cheirava a gargarejo. Bons tempos. Quando eu tinha cerca de 16 anos, fui visitar minha avó na casa dela. O cheiro de gás natural era intenso. Mesmo que a vovó não parecesse notar muito, ela estava grogue, meio adormecida. Não era o seu eu responsivo usual. Então, fiz ela sair da casa imediatamente e abri as janelas e portas. Liguei para o pai e ele reportou para a companhia de gás, que enviou inspetores imediatamente. Eles desligaram a válvula de gás na rua imediatamente e enviaram uma equipe de reparo para consertar uma junta vazando no tubo de fornecimento de gás. O inspetor disse que, se eu não tivesse agido ali, e então, a probabilidade era grande de que em breve haveria uma explosão. No nosso primeiro encontro com uma garota, fizemos um happy hour com jantar que correu bem. Então queríamos continuar. Havia um número decente de bandeiras vermelhas. A principal delas sendo que o ex dela era membro de uma gangue de motociclistas local e estava na prisão. Mas ela era gostosa e eu sou um idiota. Então, andamos pela rua até o bar favorito dela. Nesse ponto, ela era uma borboleta social total, vagando pelo bar, conversando com todos os regulares. Então, em vez de segui-la como um cachorrinho, eu só me sentei no bar e comecei a conversar com o grupo de caras ao meu lado. Caras legais, muito falantes e amigáveis. Eventualmente, vários motociclistas chegam. Agora, estou um pouco preocupado e pergunto aos meus novos amigos se está tudo bem, já que contei a situação para eles. Eles me garantem que está tudo bem e que sou bem-vindo lá. Talvez 1 hora depois, vou ao banheiro. Volto. E esses caras me dizem, em um tom preocupado, que preciso sair agora. Até hoje, não faço ideia do que aconteceu, mas não havia dúvida na urgência do tom deles. Então, paguei minha conta prontamente e fui para o meu carro. Não via minha acompanhante há um tempo, então fiquei um pouco surpreso quando ela veio correndo do bar, pulou no banco do passageiro e só gritou: "Dirija!" Sem perseguição em alta velocidade ou nada depois disso, mas digamos que eu fiquei bem assustado, rindo. Você perguntou a ela o que era aquilo tudo? Ela estava praticamente incoerente nesse ponto. Levei ela de volta para a casa dela. Quando chegamos lá, ela tentou ficar safada comigo no carro. Depois dos eventos da noite, e com ela bêbada, dei um passa nessa situação toda. Ela começou a chorar. Depois, em pouco tempo, vomitando pela porta do meu carro. Meio que vai sem dizer que não houve segundo encontro. Meu senso de autopreservação meio que superou minha curiosidade nesse ponto. Cheguei a uma festa. Algumas pessoas estavam do lado de fora brigando.
Minha namorada na época e eu decidimos sair. Não muito depois disso, alguns caras que faziam parte da primeira briga voltaram com mais e ocorreu um tiroteio. Estávamos na mesma festa? Na minha. Eu havia saído para descansar no meu carro do outro lado da rua da casa, quando 2 membros rivais de gangues começaram a brigar na rua perto do meu carro. Mandei mensagem para meus amigos. Temos que ir. Alguns segundos depois de sairmos pela rua, ouvimos tiros. Não, esses não eram relacionados a gangues, que eu me lembre. Só grupos de cabeças quentes e álcool. Eu postei isso em um thread similar a esse há alguns meses, mas vou colar aqui. Eu costumava dirigir para o Lyft. Abril de 2018, peguei um casal jovem em um bar por volta de 1h30 da manhã. Eles eram bem tranquilos, e imaginei que seria minha última corrida da noite. O cara me pediu para parar em uma loja de conveniência no caminho para o destino deles para que ele pudesse comprar cigarros. Não vi mal em esperar. Então parei e tive uma conversa legal com a jovem enquanto ele estava na loja. Ele acabou demorando uns 5 minutos porque todo mundo estava tentando comprar cerveja antes das 2 da manhã. Quando ele saiu, pediu para eu levá-lo a um local que era na direção oposta do destino deles, mas só a cerca de 1,6 quilômetros de distância. Ele disse que queria encontrar uns amigos rapidinho e pegar cerveja. Como imaginei que seria minha última corrida da noite, disse, que se dane, por que não? E dirigi até lá. Agora conheço bem a cidade em que moramos, mas a direção de onde vínhamos não era uma que eu estava acostumado a usar quando ia para esse local. Então, quando virei na rua do destino, perdi a entrada para o estacionamento do complexo. Parei completamente, já que as ruas estavam vazias, e perguntei se eles queriam que eu estacionasse na rua ou entrasse no complexo. Foi quando os dois começaram a discutir, pois ele de repente queria entrar e ficar um pouco enquanto ela não queria entrar de jeito nenhum. Ela só queria que ele fizesse o que tinha que fazer e saísse dali para irem para casa. E então algo acertou meu carro. O som é inconfundível para mim. Então, imediatamente comecei a olhar ao redor para descobrir o que era. Mas não havia outros carros na estrada, então não poderia ser isso. Depois, passei para a próxima coisa na minha lista mental. Se algo não me acertou, então o que eu acertei? Mas isso também não fazia sentido, pois eu estava parado e não poderia ter acertado nada. Foi nesse ponto que a atitude da jovem mudou completamente. Ela só olhou ao redor e disse, podemos só sair daqui? Dói, e eu quero ir para casa. Isso foi estranho para mim, pois ela estava sentada no meu carro há uns 10 minutos nesse ponto e não havia dito uma palavra sobre qualquer tipo de dor. Ela seguiu com, dói, e eu não consigo me mexer. Colocou a mão nas costas e tirou coberta de sangue. Que porra! Então o cara começa a surtar, achando que algo no meu porta-malas havia explodido, mas estava vazio. Enquanto ele se inclinava para cuidar dela, notei algo branco saindo do banco. Isso não estava lá no começo da noite, então perguntei o que era. Ele puxou. Era um pedaço do enchimento fofo do meu banco. Saiu do buraco que havia sido feito no banco porque ela havia sido baleada. Assim que ele pegou aquele fofo, nós dois tivemos a mesma percepção. Ele bateu a porta dele e eu os levei direto para o hospital, que era só a alguns quilômetros de distância. Essa percepção e a percepção seguinte de alguém ainda pode atirar em você enquanto você está sentado aqui, foi uma das coisas mais aterrorizantes que já vivi. Puta merda, a garota ficou bem? Até onde eu sei, ela acabou ficando bem. Levei ela direto para o hospital imediatamente após o incidente, pois era só a alguns quilômetros de onde aconteceu. No entanto, uma vez que envolvemos a polícia e tudo se acalmou um pouco, quando voltei no dia seguinte para verificar a condição dela, o hospital me bloqueou porque, mesmo que eu fosse o que a trouxe e soubesse o horário e tudo, eles não me davam informações porque eu não tinha o nome dela. A única informação que tive foi de um detetive cerca de uma semana depois. Ele também se recusou a me dar o nome dela, mas ele me disse que ela saiu da cirurgia e ia ficar bem, na China em uma viagem escolar, vagando por barracas de mercado noturno de insetos fritos e testículos de touro em um grupo de 10 ou mais adolescentes do ensino médio. Um homem chinês de 50 a 60 anos nos aborda em conversa, alegando ser o curador de uma galeria de arte local. Queremos ver algumas pinturas? Claro. Estávamos entediados e perdemos o apetite bem rápido mesmo. Bem, chegamos à galeria, que era um prédio semi-dilapidado de 5 fianos 5 corno.
O homem chinês fala conosco da porta, nos convidando para entrar e ver as pinturas, que estão no andar de baixo. O prédio fica no meio de um grande pátio pavimentado, bem ao lado de um destino turístico popular. É seguro, né? Espiando pela porta, nenhuma obra de arte ou função óbvia do prédio é visível. Uma lâmpada de entrada está quebrada com o vidro espalhado pela porta, e dentro, degraus ruins levam a um porão úmido e sem luz. Um de nós interrompe a conversa doce do homem chinês. Desça, veja a pintura, para questioná-lo sobre o vidro quebrado. Não se preocupe. Muitas pinturas bonitas. Não. Me diga por que há vidro quebrado. Nesse ponto, estamos todos trocando olhares quando sinto o impulso de quebrar nosso estupor coletivo gritando: cai fora! Como grupo, viramos e corremos, cobrindo uns 100 metros antes de diminuirmos para rir e fazer piadas sobre sequestro no mercado negro de órgãos. Feliz que foi a melhor memória da minha viagem e não a última. Tenho uma história similar a essa. Também em uma viagem escolar na China, em Nanjing, nossos professores nos disseram que tínhamos 1 ou 2 horas livres e que podíamos ir passear pelos mercados ou pegar comida ou o que fosse. Então, eu e meu amigo estávamos olhando ao redor, barganhando com donos de barracas e tentando comprar presentes para a família, quando esse cara se aproxima, oferecendo vender algo para nós. Não me lembro, mas tínhamos que segui-lo, e ele nos mostraria. Eu não estava muito certo sobre isso, mas meu amigo só disse, claro, e começou a andar. Então, seguimos esse cara por algumas ruas, e começa a ficar cada vez menos movimentado. E então ele vira para subir umas escadas em um beco. Nesse ponto, estou me sentindo realmente inquieto, especialmente quando vejo mais 2 caras esperando no topo das escadas. Agarro o braço do meu amigo, aceno para os caras nas escadas e olho para ele como: precisamos correr. Felizmente ele entendeu, e saímos correndo de volta para onde nosso grupo estava. Não sei o que aqueles caras estavam tramando, mas fico bem feliz que meu amigo entendeu eventualmente. Gosto bastante de ter os 2 rins. Eu estava em um festival caminhando pelo campo com 2 amigos que eram ambos mulheres. Um casal de caras se aproximou de nós e começou a conversar todo amigável. Tive uma sensação ligeiramente inquieta, mas não pensei muito nisso até que um deles foi perguntado pelo nome. Dave. Steve. Assim que isso aconteceu, meu sangue gelou e virei para minhas amigas e disse: preciso voltar para a barraca, venham comigo. Elas me olharam como se eu estivesse um pouco louco, mas concordaram em vir e se despediram dos homens. Enquanto caminhávamos de volta, expliquei minha sensação e como um deles ia dizer um nome, mas mudou. Elas me agradeceram por tirá-las da situação. Na manhã seguinte, estou sentada em um banheiro químico e há um pôster na porta dizendo que 2 homens eram procurados pela polícia porque uma garota foi estuprada na noite anterior. Não sei se eram eles, mas a situação toda era suspeita pra caralho, e fico tão feliz que saímos dali. Estávamos jogando basquete em um bairro ruim. Em algum momento, um dos caras com quem estávamos jogando ficou bem agressivo. Garotos brancos, saiam agora. Não estamos brincando com vocês. Vocês precisam sair. Bem agressivo, etc. Eu havia notado um BMW preto circulando pelo playground, mas nada mais. Todos os amigos dele começaram a nos insultar e empurrar, o que era estranho já que jogávamos com eles todo fim de semana. Eu havia dado aulas gratuitas de reforço para um dos irmãos deles. Saímos irritados. Era um playground ótimo, e parecia especial jogar com os bandidos, nós sendo garotos brancos e nerds. Bem, 15 minutos depois que saímos, o BMW preto atirou neles. Múltiplas vítimas, etc. Edit. Minha linha do tempo está um pouco confusa desde que comecei a dar aulas de reforço, etc. Foi há 15 anos ou algo assim, não 20 anos. Sou velho, mas não tanto. Desculpe, mas não vou corrigir meus outros comentários mencionando a linha do tempo. Parece que eles estavam sendo legais de certa forma. Sim, eles estavam mesmo. Ainda assim, nunca voltamos. 20 anos depois ou algo assim, ainda não pus os pés naquele bairro. Inferno. Não sei quem sobreviveu. Aquilo ainda é foda. Há cerca de 3 meses, houve um tiroteio no meu parque de escritórios. Meu vizinho ao lado foi roubado e espancado, mas o parceiro dele chegou durante o roubo, esperou os ladrões saírem e então abriu fogo nos carros deles com um AK-47 no estacionamento. Descobriu-se que meus vizinhos não eram revendedores da Amazon,
Eram traficantes de drogas. Enquanto o roubo acontecia, me senti mal do estômago e só sabia que precisava dar o fora dali. Saí e estava prestes a passar pela casa deles quando tive um mau pressentimento e voltei para dentro para fazer xixi. Enquanto fazia xixi, meu coração estava acelerado e não sabia por quê. Acabei pingando na minha perna toda. Estava praticamente hiperventilando. Então, os tiros soaram. 2 rajadas. Me joguei no chão e me escondi no banheiro. Quando finalmente saí, havia pessoas por todo o estacionamento e o ar cheirava a pólvora. Mas todo mundo estava bem. Corri todo o caminho para casa, 3,2 km, assistindo às fitas de segurança depois. Você me vê passar na frente do atirador 2 vezes enquanto ele senta no carro, esperando para emboscar os ladrões. Se eu não volto para fazer xixi, estou bem no meio de tudo. Também poderia ter saído assim que tive a sensação e estaria livre. Mas como não saí rápido o suficiente, voltar para fazer xixi provavelmente me salvou. Ainda estou abalado e ainda tendo pesadelos. Falar sobre isso aqui ajuda. Confie no seu instinto. Edit. Aqui está um artigo sobre isso com um vídeo. No final, há um vídeo onde você pode ver o tiroteio. Eu não estou nesse vídeo. Estou de volta dentro nesse momento. Não sabia que pegaram os bastardos até agora que procurei o artigo. Então, isso é uma coisa boa, mas estou chorando de assistir. Ainda estou realmente assustado e já se passaram vários meses. Obrigado a todos pelos comentários gentis. Isso significa muito para mim. Me sinto ridículo descrevendo isso como trauma quando outros passaram por traumas reais durante guerras, mas é muito real para mim e odeio isso. Devo adicionar um resultado positivo. Meu cunhado tem me checado regularmente desde o incidente. Ele só me manda uma mensagem para ver como estou. É realmente tocante. Já gostava muito dele, mas agora ainda mais. Moro em Nova Orleans, Louisiana, e anos atrás, meu irmão queria adotar um cachorro de uma pequena cidade rural a cerca de 2 horas de Nova Orleans. Era uma viagem fácil, mas conforme nos aproximávamos da cidade, Clinton, Louisiana, comecei a notar um monte de policiais dirigindo ao redor. Sem sirenes, ninguém passando em alta velocidade, mas acho que vi provavelmente 15 a 20 viaturas no espaço de cerca de 10 minutos. Chegamos a casa, conhecemos a mãe adotiva e o cachorro, que é a coisa mais doce do mundo. Decidimos adotá-la e voltamos para casa cerca de 2 horas depois. Tudo parece bem. Tally, a cachorra, sobe para o banco da frente enquanto dirijo e adormece, deixando meu irmão sentado sozinho no banco de trás, o que foi hilário. Continuamos dirigindo e notamos que há ainda mais policiais ao redor, mas ainda sem sirenes. Eles estão por toda parte, porém. Enquanto saíamos de Clinton, talvez a uns 5 quilômetros da saída ou algo assim, notei um sedã branco velho vindo voando na nossa traseira, piscando os faróis, buzinando, etc. Não pensei muito nisso, mas imaginei que talvez essas pessoas estivessem machucadas e precisassem de ajuda ou algo assim. Definitivamente não era um carro de polícia, mas era incomum, com certeza. Comecei a encostar no acostamento e eles encostaram também a cerca de 9 a 14 metros atrás de nós, onde pararam. Parei o carro e, quando me virei, olhei para meu irmão. Por algum motivo, assim que nossos olhos se encontraram, os pelos da minha nuca arrepiaram e percebi que havia algo muito errado nisso. Ainda hesitei, querendo ver se alguém precisava de ajuda. Mas assim que a porta do carro atrás de nós abriu, uma voz dentro da minha cabeça disse: "Deu fora daqui agora mesmo." Saí cantando pneu e acelerei para a saída, garantindo que ninguém nos seguisse. Voltamos para Nova Orleans, sãos e salvos, mas o tempo todo fiquei vigiando aquele carro para garantir que não seguissem. Nunca soube o que aconteceu com todos aqueles carros de polícia ou o sedã branco, mas algo estava realmente errado. Deveria ter ouvido meu instinto bem antes. Parar mesmo temporariamente foi bem burro da minha parte. Hipotetizei que havia uma batida de drogas ou algo assim, e os policiais estavam procurando alguém enquanto dirigíamos por ali. O sedã branco estava tentando nos fazer encostar para que pudessem roubar o carro e fugir dos policiais mais adiante. Não sei, porém, e espero que não fosse inocente e alguém precisasse de ajuda e eu saísse. Mas não acho que sim. Acho que algo foda estava acontecendo. Você pegou o cachorro, né? Sim. O nome dela é Tally e ela é a porra da melhor. Sinto falta daquela cachorra. Meu irmão agora mora em Memphis.